Saúdo a igreja com a gloriosa, maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Saudamos também a você que está online nos assistindo e que a palavra de Deus e a paz de Deus chegue também em sua família, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós temos um tema para trabalharmos. Hoje é a primeira parte, não tenham pressa, porque esse versículo, essa passagem que vamos ler, ela tem uma profundidade muito grande, e depois eu estarei ministrando, fazendo uma mensagem expositiva desse trecho. Mas primeiramente ela está hoje como uma temática introdutiva, tá certo? E se Deus quiser, da próxima vez que eu for ministrar, eu vou continuar esse assunto. Então os irmãos, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo, a gente vai caminhando aqui com essas séries que a gente vem trabalhando aí desde o ano passado, ok? A passagem dita está em Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 ao 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então hoje essa passagem ela está bem como introdutiva, mas na parte 2 eu vou fazer uma exposição dessa mensagem, tá ok? Ela está introdutiva para que a gente possa trabalhar o tema a Igreja de Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe perguntou: mas vocês, quem dizeis quem sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Queridos, a igreja de Jesus, quando a gente fala desse tema, a gente já entende que ele é que é o dono. Glória a Deus. Nós apenas damos continuidade, nós apenas estamos aqui por representatividade, por delegação. A igreja de Jesus, irmãos, olhando pelo um campo assim bem amplo, a igreja de Jesus ela é formada de todos os cristãos, do mundo inteiro. A igreja de Jesus ela é maravilhosa, glória a Deus. E além do mais, a igreja de Jesus, ela ainda inclui os que estão no céu, olha só, irmãos. A igreja de Jesus, além de incluir, abarcar todos os cristãos espalhados no mundo inteiro, a igreja de Jesus também abarca todos os cristãos que já morreram em Cristo e estão na glória. Quando um irmão morre da nossa igreja ou de qualquer congregação, ele não é excluído do rol de membros da igreja. Por quê, pastor? Porque ele continua pertencendo à igreja de Jesus, a igreja celestial. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, ele vai me reforçar o que eu estou falando. Hebreus capítulo 12, versículo 22, ele vai nos informar o seguinte: mas tende chegado ao Monte Sião. Ele está falando aqui para a igreja local, mas está falando que nós, como igreja local, nós se aproximamos da igreja universal, da igreja global, da igreja celestial, que também faz parte da comunidade de cristãos. Ele diz: mas tende chegado ao monte de Sião,
Hebreus, para quem não achou aí, Hebreus 12, 22. E prosseguindo. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então todos nós somamos aquilo que chamamos de igreja de Jesus. Todos os cristãos do mundo inteiro e o dos que estão no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que diz que Jesus não veio formar congregação, e por isso isola congregação, isola a igreja local, não participa, porque ele acredita que só existe essa igreja universal, espiritual e global. E aí, como argumento sobre isso, dizem, né? Jesus não veio formar congregação. E aí começa a mostrar nos templos de Jesus, né? Aparentemente parecendo que está certo o raciocínio dele, né? Ele começa a mostrar as passagens, não tinha congregação no tempo de Jesus. Ora, meu amigo, meus amados irmãos, você que está nos assistindo online, eu respondo isso com toda tranquilidade, irmãos. Não era a missão de Jesus criar a igreja local. Essa missão, quem cumpriu ela foi os 12. Foi os descendentes, os discípulos dos 12. Foi os discípulos dos 12. E assim se multiplicando sobre a terra. Foram esses aí. A missão era deles. A missão de Jesus foi fundar a igreja global. A missão de Jesus foi fundar a igreja espiritual. A missão de Jesus era fundar a igreja celestial, que hoje ele se encontra lá, com a reunião em assembleia festiva de todos os santos anjos de Deus e com os primogênitos dos justos aperfeiçoados que estão nos céus. Então é muito tola essa argumentação e simplória, porque o mundo em que Jesus veio para essa terra, a cultura e o mundo que Jesus estava aqui, ele não estava pronto, não era um mundo pronto para receber congregações, pastores, diáconos, liderança. Não tinha como Jesus, naquele contexto de mundo, fazer isso. Jesus, quando veio, ele veio primeiramente fundar a igreja global. É tanto que os discursos de Jesus, eles são sempre universais. Poucas vezes Jesus faz discurso local, universais, porque ele é o fundador da igreja dele, e ela é expansiva e global sobre o mundo inteiro. A missão de criar a igreja local coube à descendência apostólica, à descendência, aos discípulos, aos filhos espirituais dos 12. Amém? Se não, vejamos, já havia uma religião, preste bem atenção o que eu vou pontuar aqui. Ora, já havia uma religião criada por Deus quando Jesus nasceu. Sim ou não? O judaísmo. Deus, o pai de Jesus, criou o judaísmo. Tinha templo, tinha sacerdotes, tinha levitas, tinha rabinos e tinha sinagogas. Já havia um sistema criado por Deus, estabelecido ali. Jesus nasceu como judeu dentro desse sistema. Seus discípulos também estavam dentro desse sistema, que não foi criado pelo homem, mas pelo próprio Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, você pode ler o livro inteiro, você vai ver que todas as recomendações e determinações de Deus foram dadas de Deus para o profeta Moisés. E todas as determinações de Deus ali são de cunho religioso.
Então não tinha como Jesus chegar aqui de imediato na terra, dentro desse contexto, agora vamos levantar aqui presbítero, diácono, vamos ter congregações. Meu irmão, Jesus não duraria nenhuma semana, e nem também os seus discípulos. Quem está entendendo, irmãos? Então, no tempo de Jesus, havia tudo isso, derivado da missão do profeta Moisés, que trouxe o Pentateuco para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? E outra questão importante era o domínio do Império Romano. Jesus nasceu debaixo de um domínio, de um império não judeu, um império ímpio, e tinham regras, entende? Tinham controle populacional, controle religioso. Roma não queria de forma alguma tumultos ou revoluções. Portanto, uma nova religião sendo implantada naquele contexto, naquela época, naquela circunstância, geraria um tumulto e um conflito inadmissível pelo Império Romano. Consequentemente, os discípulos e Jesus já teriam sido massacrados. Já teriam sido eliminados. Não daria nem sequer de Jesus chegar à cruz para morrer por nós. Outra questão também importante a levar em conta é que os próprios discípulos poderiam questioná-lo e dizer: não, como assim? Vai ter uma nova religião? Eles, como judeus que eram, também não aceitariam isso de imediato. Então foi tudo projetado e planejado por Deus na sua presciência, na sua soberania, dentro do tempo certo, irmãos. Portanto, a igreja local, congregações, elas só aparecem posteriormente aos 12. Os 12 estabelecem as bases, os princípios elementares de uma igreja, mas posteriormente a eles é que nós temos congregações e lideranças, e com muito sacrifício e morte, porque Roma não reconheceu. Roma matou milhões de cristãos, porque não era religião autorizada pelo Império Romano. A igreja ficava às sombras do judaísmo, e ficou assim até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo e a cidade de Jerusalém foi destruída por Roma. E aí, na dispersão dos judeus, foi que a igreja passou a se identificar independente das sinagogas, independente das congregações judaicas, independente de rabinos, mas exclusivamente dependendo do Espírito Santo de Deus e de lideranças delegadas pelo Espírito Santo de Deus para conduzi-los. E assim, dispersos por todas as regiões do mundo, eles se reuniam, eles oravam, eles liam a palavra e eles prestavam culto a Deus. Glória a Deus, irmãos. Então esse é o contexto da época. Essa é a verdade que nós precisamos ponderar aqui. Amém? Portanto, a igreja de Jesus também ela é formada por igrejas locais. A igreja de Jesus é formada pela soma de todos os cristãos no mundo inteiro, até mesmo também dos que não estão nesse mundo, mas estão num mundo melhor, que é na glória, mas que posteriormente passou a existir as congregações. No ano 303 depois de Cristo, o imperador Constantino foi que deu um edito, chamado de Edito de Tolerância, que foi quando acabou a perseguição contra as congregações, as reuniões, os cultos, a Santa Ceia. Os romanos chamavam a gente, irmão, só para você ter uma ideia, historicamente falando, de canibais. Porque os presbíteros, os bispos e os pastores, nas cerimônias, diziam que pegava o pão e dizia: esse é o corpo de Cristo
que foi dado por nós. Pegava o vinho e dizia: este é o sangue de Jesus. Aí ele: olha, esses homens são os canibais, comem o corpo de Jesus e bebem do sangue dele. Então foram muitas críticas e acusações infundadas, lançadas pelos os imperadores antes de Constantino, que trouxe grande perseguição contra nós, contra os cristãos. Irmãos, há historiadores que relatam que cristãos foram pegos, essas congregações foram achadas, esses prédios alugados foram descobertos, e os irmãos foram presos dentro desse prédio e colocado material de combustão, e foram incendiados vivos dentro desses lugares, irmão. Principalmente no período do imperador Diocleciano. Então, o que eu estou passando para os irmãos aqui não é coisa da minha cabeça, não, é história do cristianismo. É fato. E para fatos, irmãos, não existem argumentos. Portanto, a igreja de Jesus é formada de igrejas locais também. Ela é formada de congregações distribuídas pelo mundo inteiro. Glória a Deus, irmãos. Como fruto de quê, pastor? Como fruto do trabalho inicial de Jesus, como fruto que o trabalho inicial de Jesus é muito fundamental, porque a igreja universal, vocês vão entender, é a única que vai prevalecer quando ele vier. É a única que vai existir. Então, o trabalho de Jesus foi fundamental da igreja, que é criando a igreja universal, a igreja global, mas os trabalhos dos discípulos, o fruto deles, dos 12, criou-se com os tempos a igreja local, as congregações. Um pouco de informações sobre esse tempo. Tempos depois da ascensão de Jesus, os cristãos passaram a se reunirem para prestar culto a Deus, desvinculados do judaísmo. E a gente sabe quando foi isso, né? No ano 70, a partir do ano 70, começou a cristãos a fazerem seus próprios cultos. Os próprios judeus expurgavam, excluíam totalmente a presença de cristãos em suas sinagogas. Eu estou citando aqui, irmãos, parafraseando informações de historiadores cristãos. Tempos depois, as coisas foram passando, o fruto dos 12 ficou deixado por várias comunidades, que eles mesmos, até na sua própria Bíblia você vai ver, eram chamadas de igreja, acompanhada do substantivo de localidades. Por exemplo, eles diziam, quando escreviam as cartas, né? Principalmente Paulo, ele era bem documental em suas saudações para as igrejas. Ele citava igreja em Coríntio, ele citava saudações à igreja em Éfeso, à igreja em Roma, à igreja em Laodiceia, à igreja em Filipos, e tantas outras citações que nós vamos encontrar também nos livros, nas epístolas gerais, e também vamos encontrar no livro do Apocalipse, quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, que não são fantasias, que não são metáforas, são igrejas de fato que existiram, que hoje equivale à região que eles habitavam no tempo de João, a cidades localizadas na região do país da Turquia. Certo? Então, irmãos, uma forma de proteger a localização exata onde a igreja se reunia, Paulo e os demais apóstolos, quando escreviam cartas, as saudações se restringia à cidade inteira. Observe que ele se restringia à cidade inteira. Ele não detalhava. Para quê, pastor? Caso essas cartas fossem surrupiadas, interceptadas pelos imperadores, pelos os seus mandatários, não fosse descoberto a localização exata dos irmãos. Por isso que Paulo colocava apenas o nome da cidade. Mas nós sabemos que chegando em Coríntio, era preciso ter contato com os irmãos para chegar naquela ruazinha, naquele endereçozinho, naquele vilarejo que estava lá os irmãos reunidos em o nome do Senhor Jesus, celebrando ceia, batizando nas águas as pessoas, pregando a palavra de Deus,
ordenando e consagrando presbíteros, pastores e diáconos. Havia essas igrejas. E se tornaram o ponto de reprodução dos discípulos, essas bases. Principalmente a base inicial que foi lá em Antioquia. Que lá, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, foi a primeira vez que nós, discípulos de Jesus, passamos a ser chamados historicamente de cristãos, seguidores de Cristo. Glória a Deus, irmão. Então são relatos, são informações que muitas vezes as pessoas desconhecem. E ouvem alguém, né, esses malucos da internet, e fazem afirmação totalmente fora da realidade do tempo de Jesus. Então a Bíblia nos revela em várias passagens, por exemplo, em Tito, você pode abrir na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo recomendar e orientar Tito a consagrar presbíteros em cada cidade. Aonde ele fosse, ele consagrasse presbíteros em cada cidade. Ora, a igreja estava sendo estabelecida não apenas no âmbito global, não apenas no âmbito celestial, espiritual, porém, a igreja também estava sendo estabelecida no âmbito visível, local, material, presencial. Glória a Deus. Em Filipenses capítulo 1, verso 1, você vai encontrar a saudação de Paulo à igreja em Filipos. Você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, a saudação de Paulo à igreja lá em Corinto. Você vai encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, a saudação de Paulo à igreja que está lá em Tessalônica. E por aí vai, irmãos. A igreja se expandiu em localidades. E nessas localidades havia congregações, mas não poderia ser revelado o lugar exato, por causa da forte perseguição romana contra eles. Irmãos, só quem ficou vivo, só para vocês terem uma ideia aqui da perseguição, só quem ficou vivo foi João, irmãos, e foi exilado em Pátimos, e lá ele teve a revelação do Apocalipse. Olha só, irmão. Todos foram mortos. E não foi de velhice, não foi de enfermidade, não, irmãos. Foram martirizados, perseguidos e mortos, por ordem dos imperadores de Roma, porque não autorizavam o cristianismo. Reconheciam o judaísmo, reconheciam a religião deles particular, mas não reconhecia o cristianismo. E por isso sofremos muito. A igreja sofreu muito. Em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 29, nós vemos o apóstolo Paulo, ele orientar a igreja de Coríntio a celebração do que nós estamos fazendo aqui, irmãos. 2023 anos depois, 2024 anos depois, estamos aqui. E ele vai dizer aqui, ó, Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, ou seja, ele foi doutrinado, ele foi orientado pelo Senhor como é que tinha que ser celebrado a ceia. O que também vos entreguei, ou seja, ele está repassando para os irmãos como é que tem que ser. Aí ele vai dizer, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Isso aqui é uma instrução cerimonial, queridos. Para quem? Para a igreja lá do céu? Não tem como a igreja do céu participar da ceia. Para a igreja global? Não tem como a igreja global
participar da ceia, irmão. Não tem como servir pão e vinho para um grande número de cristãos que estão no mundo inteiro. É preciso que haja igrejas locais, com lideranças, com o diácono, para segurar a bandeja e servir esses irmãos. Não tem como, irmão. A igreja cresceu. A igreja se expandiu pelo mundo inteiro. E ninguém conseguiu derrubar a igreja do Senhor Jesus. O Coliseu romano não venceu a igreja. Os imperadores romanos não venceram a igreja. Os bárbaros muçulmanos não venceram a igreja. As crises teológicas não derrubaram a igreja. A igreja está seguindo avante até hoje. E digo mais, nas palavras do Senhor Jesus, introdutórias que nós lemos aqui, nem as portas do inferno podem segurar a igreja de Jesus. Aleluia! Portanto, irmãos, dito isto, a igreja de Jesus, ela é composta por duas dimensões. Imagine você agora, sentado aí na sua cadeira. Duas dimensões. A primeira dimensão, a que Jesus fundamentou e estruturou, que é a global. Essa dimensão, em que Ele é o sumo pastor. Ele soberanamente conduz e guia a igreja espalhada pelo mundo inteiro. E está lá no céu com a presença da igreja daqueles que já partiram. Louvado seja o seu santo nome. Então nós temos essa igreja, essa primeira dimensão, a igreja global, espiritual, celestial. E a segunda dimensão, a dimensão que nós estamos. Faz assim com o pé, ó. Aqui, ó. Você está, que eu estou. A dimensão terrena, material, visível. A igreja também é composta por essa dimensão. Agora, olha que coisa maravilhosa. Essas dimensões, elas coexistem. Glória a Deus. Essas dimensões, elas coexistem. Glória a Deus. Alimentam-se e vão viver assim até que Jesus venha buscar o seu povo. Porque embora muitos morram e partam para a glória, para a igreja celestial, tem muitos ainda na igreja presencial, na igreja local. E Jesus vem buscar esses. Quem está entendendo, irmão? Então, quando ele voltar, deixará de existir a igreja Gileade de Herolândia. Quando ele voltar, deixará de existir igreja presbiteriana, deixará de existir de igreja batista, deixará de existir igreja metodista, deixará de existir todas as igrejas locais. Todas as denominações deixarão de existir. Entendeu? Mas quando? Quando? Jesus já voltou, irmão? Jesus já voltou, irmão? Então elas vão continuar, meu irmão. E você tem que se congregar. E você tem que fazer parte do corpo. Você tem que pertencer a uma. A uma só, porque quem é de todas não é de nenhuma. Porque tem gente que é de todo canto, né? Não, eu só vou ali, vai acolá. Então, é de todas, não é de nenhuma. Você tem que ser de uma. E seguir o seu caminho. E seguir a orientação de Deus. Porque Deus é quem nos orienta. Nós não somos Marias vai com as outras. Nós temos a direção do Espírito de Deus. Glória a Deus ou não? O vento sopra onde quer. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então você não pode se guiar por condições, você não pode se guiar por circunstâncias, você tem que se guiar pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, existem essas duas dimensões e uma se acabará quando Jesus voltar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, que reforça isso.
Capítulo 5, verso 9 e 10, quando João, lá em Pátimos, tem a visão da glória do Cordeiro de Deus, que é Jesus. No capítulo 5, verso 9 e 10, ele vai dizer, quando ele tem a visão do Cordeiro, e de que ele pegou o livro selados, ninguém no céu se achava merecedor de pegar o livro com os 7 selos, ninguém, mas o Cordeiro era digno de pegar o livro. E ele ficou impressionado, e ele relata na sua visão, a partir do versículo 9, que diz: e cantava um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir seus selos, porque foi morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Aí veja mais, e os constituiu reino e sacerdote para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Isso quando vai acontecer, irmãos? Hoje? Quando Jesus vier. Aí não haverá mais igreja local. Não haverá mais. E que rechaça mais ainda, e prova, para ser melhor, mais exato a palavra, prova mais ainda é Apocalipse 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Portanto, queridos, quando Jesus vier, a igreja local, denominações, placas, desaparecerão. Pastores entregarão a sua missão para o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Mas até que esse dia chegue, nós temos que estar dentro da igreja local. Glória a Deus, irmãos. Então, em cima disso, eu trago aos irmãos 2 observações importantes. A primeira, preste bem atenção para você não entender errado. A igreja local, ela cabe na igreja global. Mas a igreja global, ela não cabe dentro da igreja local. Quem entendeu, irmão? Por que não cabe, pastor? Porque é muito grande. A igreja global, ela é muito grande. Como é que ela vai caber aqui na Gileade? Então começa a primeira dificuldade da igreja global caber na igreja local, é a questão numérica. Como é que nós vamos chamar os irmãos do mundo inteiro para a nossa ceia daqui? Como é que a gente vai conseguir, os diáconos aqui da Gileade, ter bandeja, ter pão para entregar ceia para a igreja do mundo inteiro, irmão? Como? Tem como. Então pense bem isso. Não tem como a igreja global caber dentro da igreja local. Porém, a igreja local, ela cabe. Ela cabe dentro da igreja global. Todas as igrejas locais do mundo inteiro cabe, pastor? Cabe. Porque elas contêm os cristãos, os convertidos, os discípulos de Jesus, que é a soma de todos os cristãos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então veja que não na celebração de um culto a Deus em um local onde ocorre a eclésia, do grego, né, que significa reunião, assembleia do povo de Deus. Se você marcar um dia e uma hora e chamar a igreja global, não tem como ela se fazer presente devido à grandeza numérica, devido ser composto também daqueles que estão no céu. Ora, quem morreu, irmãos, não tem como vir aqui para a terra para participar do culto. Não tem. Só participa do culto quem está vivo, irmão.
Quem morreu está lá, descansando no Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja. Não tem como eles virem para o culto. Então a igreja global não cabe dentro da igreja local. Porém, a igreja local, todas elas cabem e estão dentro da igreja global, da igreja espiritual, da igreja de Cristo. Amém? Não tem, irmãos, além do mais, a igreja global, ela possui um conjunto de crenças. A igreja global, a soma de todos os cristãos do mundo inteiro e os que morreram em Cristo, eles contêm doutrinas universais, universalmente aceita por todas as igrejas do mundo inteiro. As igrejas locais reverberam essas doutrinas universais. E também crenças primitivas. Veja bem, os irmãos que morreram em Cristo, bem no começo do cristianismo, eles não tinham noção, escute bem isso, e você está online, eles não tinham noção e nem compreensão de quem era Jesus. Plenamente não. A compreensão teológica, para ser bem preciso, a compreensão cristológica de Cristo, ela só passou a ser bem definida pela igreja em 325 depois de Cristo, por influência dos pais da igreja, dos bispos daquele tempo. A igreja foi compreender a natureza hipostática de Cristo, as duas naturezas de Cristo, compreender a sua divindade e ao mesmo tempo a sua humanidade. A igreja primitiva não tinha muito bem isso definido. O que a igreja primitiva definia era que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, mas detalhar isso era muito difícil. Portanto, até a crença da igreja global, da igreja celestial, ela está num patamar superior da crença da igreja local. Embora a igreja local, se ela for verdadeira, ela mantém as crenças, as doutrinas essenciais do cristianismo. Amém, irmãos? O arrependimento, perdão dos pecados por meio do sangue de Cristo, a justificação pela fé, a doutrina da Trindade e tantas outras doutrinas universais da fé cristã espalhada pelo mundo inteiro, e que os que morreram em Cristo há muito tempo atrás partiram para a glória com esse pensamento em seus corações. Amém? Porém, a igreja local possui um conjunto de crenças locais. Vocês sabiam disso? A igreja local, ela possui um conjunto de crenças, de doutrinas locais, e que variam de igreja para igreja. Cerimônia, celebração, o método como o batismo é realizado, algumas por imersão, outras por aspersão. Então tem uma variedade doutrinária da igreja local que muda de igreja local para igreja local. Doutrinas secundárias como questões relacionadas à escatologia, à volta de Jesus, a pneumatologia, a questão do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, se eles prosseguem, se eles cessaram, as doutrinas relacionadas à soteriologia, à salvação, onde entra o pensamento calvinista, o pensamento arminiano. Então todas essas doutrinas, elas estão circundando dentro da igreja local. Elas não circundam a igreja universal, elas circundam a igreja local. E elas só serão elucidadas, esclarecidas, e dizer assim: esse pensamento, finalmente, agora a gente sabe, depois que Jesus veio, é que está certo. A gente só vai poder dizer isso, irmão, subindo para a glória. Glória a Deus. A gente só vai dizer assim: rapaz, esse pensamento era o certo. Você só vai dizer isso quando você estiver subindo para a glória. Mas aqui na terra,
todas as igrejas locais vão ter as suas posturas e os seus posicionamentos eclesiásticos sobre essas doutrinas. Amém? Quem está entendendo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai falar um pouco sobre essa grandeza que vai acontecer, que aniquilará a miudeza, o pensamento que não está claro, o pensamento que ainda não foi definido, que varia de igreja local para a igreja local. Quando Cristo vier, como eu disse, desaparecerá a igreja local. E também, consequentemente, desaparecerá essas diferenças de interpretações. Porque aparecerá plenamente o entendimento pleno sobre Jesus. O entendimento pleno sobre o Espírito Santo. O entendimento pleno sobre a salvação. Glória a Deus. Em Coríntios capítulo 13, verso 12, Paulo vai dizer: porque agora vemos como um espelho, de modo, não sei como está na sua tradução, na minha está, de modo obscuro. Mas depois veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Conhecemos em parte. Cada igreja local tem uma parte, tem uma forma de entender. Mas depois conhecerei plenamente, assim também como eu sou plenamente conhecido. Glória a Deus. Aí Paulo deixa uma recomendação muito importante para todas as igrejas locais, que nós temos que ter essas três coisas, e acima delas, o amor. Ele vai dizer, portanto, agora permanecem 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Glória a Deus, irmãos. Santo Agostinho, ele dizia uma frase bem interessante. Ele dizia: nas coisas essenciais, união. Nas coisas não essenciais, tolerância, paciência. Mas acima de tudo, o amor. Glória a Deus. Então é disso que nós precisamos entender como igrejas locais espalhadas pelo esse mundo, por esse bairro, por essa cidade, por esse estado do Ceará, por os estados da Federação Brasileira e pelos continentes do mundo inteiro. Segunda observação e última, a igreja local ela é liderada por delegações de pessoas. Pessoas foram delegadas para governar a igreja local, até que Jesus venha. Assim como a ceia também. A ceia é até que Jesus venha. Glória a Deus. Porém, a igreja global, a soma de todos os cristãos no mundo inteiro e os que estão no céu, partiram para o Senhor, é liderada por Jesus, irmãos. Amém? Através do Espírito Santo de Deus que age sobre toda a face da terra. Então vamos lá, esmiuçando isso. No âmbito global, espiritual e celestial, a igreja de Jesus é governada por Ele, através do Espírito de Deus. Essa igreja é a que Jesus se referiu. Olha só, essa igreja é a que Jesus mencionou em Mateus 16, 18. O que é que ele disse lá que nós lemos? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa igreja que Jesus está fazendo menção, irmão. A igreja global. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da morte não prevalecerão. Por quê? Porque, irmãos, na igreja local nós morremos. Na igreja local nós sofremos. Na igreja local nós somos perseguidos.
sendo ele próprio a pedra fundamental. Efésios 2, 20 ao 23, você pode conferir depois. Paulo vai falar que nós estamos estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra principal de esquina é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, não tem como a gente colocar outro fundamento. Lá em 1 Coríntios 3,11 diz que nós não podemos colocar outro fundamento além de Cristo. O Cristo, o Messias, é Jesus, irmão. Não tem outro, não virá outro. É Jesus o Messias. Ele é a pedra que Pedro confessou ser. Quando Pedro diz assim, olha, Mateus 16, ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Um diz uma coisa, diz outra. É quando chega aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro revela o Machia. Ele revela a pedra, porque o Machia, ele é profetizado em Isaías 28, 16, ele é profetizado no Salmo 118, versículo 22, como uma pedra fundamental, rejeitada pelos seus edificadores, mas estabelecida pelo próprio Deus. A igreja, ela é sustentada por ele, irmãos. Glória a Deus. E como a igreja local, ela está inserida na igreja universal, na igreja global, nós nos sustentamos. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio apóstolo Pedro reconheceu isso ao escrever posteriormente, ele escreveu 2 cartas, e uma delas que é 1 Pedro, anote aí, 1 Pedro 2, versículo 4 ao 8, ele reconhece que Jesus é a pedra. Preste bem atenção, amigo católico que está nos assistindo. Pedro, ele mesmo reconheceu que Jesus é a pedra. Não é Pedro que é a pedra, é Jesus que é a pedra. Quando Jesus diz, sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, Jesus está respondendo à confissão de Pedro. Pedro confessou, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és a pedra. E Jesus na réplica diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre a pedra, o Machia. A igreja de Jesus é sustentada por Jesus. Não é sustentada por homens, irmãos. Porque se fosse, ela já tinha se acabado. Porque nós morremos, nós nos acabamos, nós envelhecemos. Os irmãos estão entendendo? No âmbito local, Jesus, através do Espírito Santo, constitui líderes. Abra sua Bíblia, Atos 20 e 28. Paulo manda chamar os presbíteros das igrejas para se despedir deles. E ele diz, olha, cuidai de vós e de todo o rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja local ela é liderada por pessoas delegadas por Jesus, sobre a operação do poder do Espírito Santo constituindo essas pessoas. Já a igreja universal, a igreja global, é governada pelo próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, irmão? Para exercerem autoridade em seu lugar. Você vai encontrar em 1 Timóteo 3,5, o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre os bispos e presbíteros, ele vai dizer assim, ora, se não sabe governar a sua casa, como governará, como cuidará da igreja de Deus? Ele está falando das qualidades do bispo, do presbítero da igreja. O governo foi passado para eles. Em 1 Pedro 5, do 1 ao 4, Pedro vai dizer, vós, presbíteros, como eu também sou,
Pastorear é o rebanho de Deus. E ele vai dando recomendações como é que tem que ser esse pastoreio, até que venha o sumo pastor e galardoe vocês. 1 Pedro 5, 1 ao 4. E quando Jesus ainda estava aqui na terra, naquela comissão que ele fez, e teve uma hora que Jesus parou de fazer milagres, teve uma hora que Jesus parou de operar prodígio, e disse assim, não, agora vocês vão fazer. Quem se lembra aí, irmão? Agora vocês é que vão. Senhor, eu vou dar autoridade a vocês. Está lá em Mateus 10. E manda eles irem de 2 em 2, de casa em casa. Orar pelos enfermos, pregar o evangelho, expulsar os demônios, eles vão. E um detalhe que me chama a atenção é no capítulo 10, versículo 40, quando ele vai dizer assim, olha, quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe ao Pai. Sabe o que significa isso, irmãos? Repita comigo, cadeia de autoridade. Há uma cadeia de autoridade, irmãos. Você não pode atropelar. Quem atropela um enviado de Cristo, atropela Cristo. Quem atropela Cristo, atropela Deus, irmão, que o enviou. Isso é muito sério. E colocaram esses líderes, se viram numa dificuldade lá em Atos 6, do trato social com a igreja. E aí surgiu a necessidade de levantar auxiliares, que aí surgiram os diáconos. Atos 6, do 1 ao 6, você vai encontrar essa dissertação. Para que cada igreja local seja pastoreada e cuidada até que Jesus venha. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos de número 11 em diante. Vai dizer, ele designou uns como apóstolos, outros como os profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí essas pessoas foram delegadas e levantadas por Jesus para quê? A resposta está aqui no verso 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu pergunto aqui os presentes, aqueles que estão nos assistindo online, por favor, pense comigo, quem chegou a essa estatura? Quem alcançou chegar o nível de exemplo, de santificação, de obediência a Deus ao nível de Jesus? Quem chegou? Então, irmãos, enquanto isso não chegar, a igreja precisa de lideranças, até que isso se complete. E eu entendo pela passagem lida que isso se completará quando Jesus voltar, onde nós seremos revestidos de um novo corpo, imortal, incorruptível. Então tudo será diferente. Conclusão: quando Jesus voltar, teremos, irmãos, unicamente a igreja celestial. Glória a Deus. Vai acabar a placa, vai acabar tudo. Só teremos a igreja celestial. Que vai ter aí nessa igreja a soma das igrejas locais que ficaram para trás, os prédios ficaram para trás, as placas, e subirão para se encontrar com o seu Senhor. Também estará nela os mortos que serão ressuscitados, irmãos. Oh, aleluia! Nos reuniremos, os vivos com os mortos, ressuscitados.
todos os cristãos de todas as eras, de todos os tempos que se entregaram a Jesus, e aqueles do Velho Testamento que morreram na esperança do Messias, na fé no Salvador, porque Jesus não derramou o seu sangue somente para o presente e o futuro, Jesus derramou o seu sangue para o passado, porque Deus, Ele é Deus do tempo. O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. E Jesus, reunidos com esses, todos seremos um só rebanho e teremos um só pastor. Glória a Deus, irmãos. Depois você pode ver essas passagens que eu vou citar agora. João 10,16, essa palavra vai se cumprir, quando Jesus diz, olha, então haverá um só rebanho e um só pastor. Isso vai se cumprir. Vai se cumprir 1 Pedro 5,4, quando ele vai dizer para os pastores, os bispos, os presbíteros, olha, sejam fiéis, perseverantes, não gananciosos, pastoreando o rebanho de Deus, até que venha o supremo pastor que vai galardoar vocês. Vai se cumprir Apocalipse 21, irmãos, que vai dizer lá, 21, capítulo 3 e 4, anote aí na sua agenda, no seu bloco de notas, Apocalipse 21, 3 e 4, a palavra de Deus diz aí que nesse tempo futuro não haverá tabernáculo, o próprio Deus será o tabernáculo entre os homens. Glória a Deus. Em Apocalipse 21 ainda, versículo 22, João vai dizer, eu procurei templo e não achei, porque não haverá templo, não haverá santuário, porque o santuário será o próprio Deus. Se cumprirá também, irmãos, algo interessante, que aí fica para outro dia a gente falar, o céu que você vê hoje, a terra que você anda hoje, e o mar que você vê hoje, desaparecerão. Haverá novo céu e nova terra, e não existirá mar. Olha que coisa, irmãos. Apocalipse 21, versículo 1. E ainda, nesse Apocalipse 21, 3 ao 4, não haverá dor, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá coisa alguma do passado, porque Deus fará nova todas as coisas. Então, irmãos, nós estamos aqui diante da ceia do Senhor. Você está feliz ou não está, irmãos? Com tudo isso. Sabe por que tudo isso vai acontecer? Porque o homem da Galileia morreu na cruz por mim e por você. Porque se ele não tivesse feito isso, eu não poderia dar essa notícia boa para os irmãos. Amém? Então vamos celebrar com muita alegria, sem tristeza. Eu sei que a morte de Jesus, tem irmão que se comove, tem irmãos que ficam chorando, mas irmão, Jesus não morreu vencido, Jesus morreu vitorioso. Então cante, louve, se alegre nessa hora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu fico por aqui, meus queridos. Aqueles que estão online, eu fico por aqui. E aqueles que estão presentes, a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Que Deus abençoe você que está online, que a paz do Senhor Jesus você esteja com a sua família, com a sua casa. Amém? E você tenha uma boa semana, porque nós agora vamos partir o pão. Nessa hora nós vamos tomar da ceia do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Os presbíteros, por favor, eu convido